Boa tarde, pessoal. Vamos voltar para a segunda parte da aula, tá? Queria desejar uma boa tarde para todos, tá bom? Queria agradecer, tá bom? Quem vai assistir agora, quem vai assistir depois, tá bom? Se tiver alguma dúvida em relação à aula, pode me procurar, tá bom? Que a gente vai sanar todas as dúvidas para vocês em relação ao direito do trabalho, perfeito? Nossa aula de hoje vai ser basicamente sobre o direito do trabalho. Nessa primeira parte, no primeiro tempo, a gente conversou sobre o contrato de trabalho e agora a gente vai conversar sobre as figuras do empregado, do empregador e os direitos em si, né? Os direitos trabalhistas em si, tá bom? A gente vai conversar, vai passar por cada um, tá certo? E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez, desejar boa tarde. Se tiver alguma dúvida, só me perguntar, tá bom? Só dar um oi aqui que a gente tira na hora. Perfeito? Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa identificar o que seria empregado e o que seria empregador, tá? Por que a gente precisa identificar essas figuras, né? Essas duas figuras? A legislação trabalhista CLT, pessoal, ela só protege a figura do empregado e do empregador. Esse trabalhador que trabalha informalmente, ele não tem a proteção do direito do trabalho, tá certo, pessoal? A não ser que se reconheça um vínculo de emprego, empregatício, tá certo? Mas como é que a gente sabe, como é que a gente identifica se a gente está numa relação de emprego ou numa relação de trabalho, tá? Aquela relação de emprego é aquela que tem todas aquelas formalidades, né? Aqueles requisitos que são marcados pela CLT. Na relação de trabalho, aquelas questões mais informais, não é verdade? Aquelas que não tem aquela burocracia, não tem aquela formalidade, não é verdade? Que não recebe todos aqueles direitos e assim não é protegido pela CLT. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa identificar é quem é empregado e quem não é empregado, tá? Na primeira aula, a gente usou os slides para acompanhar. Agora, nessa segunda aula, a gente vai utilizar a apostila junto com vocês, tá? Essa apostila vocês possuem. Então, eu vou acompanhar essa apostila junto com vocês aqui, tá bom? E a gente vai explicando um por um, tá? Vou compartilhar a tela, perfeito? Da apostila e a gente vai acompanhar juntos, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que o direito do trabalho, basicamente, ele é protegido pela CLT, que é a legislação própria dos direitos trabalhistas. Mas a gente também tem direitos trabalhistas espalhados por todo o ordenamento jurídico. A gente tem na Constituição Federal, a gente tem leis específicas, né? A gente tem também a CLT, a gente tem resoluções, tem portarias. Todas essas normas, elas regulam o direito do trabalho. Nós temos o acordo coletivo, convenção coletiva, nós temos as decisões dos tribunais, tá? Tudo isso é fonte do direito do trabalho. Tudo isso serve como parâmetro na aplicação da lei. Perfeito? Então não é só CLT. No direito do trabalho existem o arcabouço, né, que a gente chama arcabouço jurídico, em que existem fontes em todos os ordenamentos, na Constituição, na CLT, nas decisões, nos acordos coletivos, nas convenções coletivas também. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. No mundo do trabalho, é importante conhecer as práticas que devem ser adotadas no departamento de pessoal, conforme se observa na CLT, que é a mais principal conhecida, né, do direito do trabalho. E como eu falei, além da CLT, há várias outras fontes legislativas que regem o direito do trabalho. A Constituição, né, leis, né, específicas, como a do empregado doméstico, que tem uma lei específica, tá certo? Então, todas essas, além da CLT, existem várias legislações que auxiliam, né, na aplicação do direito do trabalho, tá bom? E para dar continuidade na aula, a gente vai conceituar o que seria empregado. Lembra que eu conversei com vocês que existe a diferença entre empregado e aquele trabalhador, né? A figura do trabalho e do empregado, que são conceitos diferentes, beleza? Então, para que um trabalhador seja considerado empregado,
é necessário que ele preencha alguns requisitos. Lembra que o contrato de trabalho ele só formaliza uma relação que já é de emprego ou já é de trabalho, tá? Então, para que um trabalhador seja considerado empregado, ele tem que atender alguns requisitos, perfeito? Então, vamos lá. O primeiro requisito é a continuidade. Esse empregado, ele prestará serviço de forma contínua. O colaborador prestará serviço de forma contínua em horário pré-estabelecido pelo empregador. Então, é um dos requisitos, é a continuidade. Aquele colaborador, ele tem que prestar serviço de forma contínua. Lembra que a gente conversou que todos os dias vai renovando aquele contrato de trabalho, geralmente que é de prazo indeterminado? Todos os dias ele vai renovando, né? E esse colaborador ele tem que trabalhar lá de forma contínua. Ele não pode trabalhar um dia, né, ficar 7 meses fora, depois voltar. Ele tem que realmente ter uma certa continuidade, tá? O segundo requisito é a subordinação. O colaborador deve obedecer às ordens de seu empregador ou representante legal, né? Que isso é o mais comum. Quando a gente está numa relação de emprego, a gente obedece ordens, né? Então, a gente está numa relação de subordinação, a gente é subordinado. Lembra que eu conversei com vocês que há uma relação de desigualdade? Então, a gente está sempre abaixo do nosso empregador, porque a gente é subordinado a ele. Então, a gente tem que ter continuidade naquela relação, trabalhar, né, todos os dias, e a gente tem que estar numa relação de subordinação. O chefe manda naquele seu empregado, tá bom? O terceiro requisito é onerosidade, tá? Que vem de ônus, né? Ou seja, o colaborador prestará serviço ao empregador mediante pagamento de salário, tá? Quando a gente fala de oneroso, em relação a valores, tá bom? Então, a gente também tem que receber. Não existe uma relação de emprego sem que haja prestação de valores, tá certo? Não existe emprego de forma gratuita. É isso que eu estou querendo dizer. Então, além de ter continuidade, além de ter a subordinação, obedecer o seu chefe, o chefe manda em você, ele ainda tem que te pagar. Isso também configura dentro de uma relação de emprego, tá certo? Então, são três requisitos que a gente viu agora: continuidade, a subordinação e a onerosidade, tá bom? Ela tem que ser contínua, eu tenho que obedecer o meu chefe manda, tem subordinação, e ele tem que me pagar pela prestação, tá bom? O quarto requisito da relação de emprego é a pessoalidade, pessoal. Quando o seu empregador ele vai te contratar, tá? Ele espera que você faça aquele serviço. Ele seleciona você, você passa por uma entrevista, geralmente você passa por uma prova, então ele selecionou você como candidato. Outra pessoa não vai poder te substituir no seu emprego. Você não vai poder mandar seu primo para ir lá trabalhar com você, não é verdade? Então, um dos requisitos é a pessoalidade. Você que deverá realizar o seu trabalho dentro da empresa. Tá? Então, apenas o funcionário poderá, em relação ao empregador, prestar o serviço contratado, ainda que seu irmão ou primo seja qualificado. Correto, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida? Então, o quarto requisito é a pessoalidade. Só aquele indivíduo que pode prestar o serviço. O empregador, ele seleciona aquele indivíduo. Então, só ele vai poder prestar o serviço. Então, a gente já viu 4 requisitos: continuidade, correto? A subordinação, a onerosidade, a pessoalidade. E, por fim, a alteridade, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quando a gente está querendo trabalhar em um local, a gente não quer ser o empreendedor, a gente não quer assumir os riscos daquele empreendimento, não é verdade? A gente quer ter o nosso salário todos os meses, carteira assinada, cumprindo horário, não é verdade? Então, quem tem o risco é o empregador. Quem tem o risco do negócio é a empresa, tá certo? E esse risco não pode ser passado para o funcionário. Tranquilo? Então vamos lá. O colaborador presta serviço por conta, sem assumir qualquer risco em relação à dificuldade financeira da empresa. Ou seja, pode até ter participação nos lucros e resultados, mas nunca nos prejuízos. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver, a gente sana aqui, podem me perguntar. Perfeito? Então a gente chega nessa relação de emprego, a figura do empregado e do empregador. O empregador é aquele que admite
esse empregado mediante salário. Ficou claro para vocês? É bem tranquilo. Então, para identificar um empregado, a gente tem esses 5 aqui requisitos, né? E para identificar um empregador é aquele que admite, mediante salário, aquele empregado. Tranquilo? Ficou claro isso para vocês? Nenhuma dúvida, né? Então, quando a gente tem essas duas figuras, a gente está numa relação de emprego. Se faltar algum desses requisitos, não é relação de emprego, pessoal, é relação de trabalho. Então, a legislação CLT não vai abarcar, não vai ter todos os direitos de um empregado normal. Se não for contínuo, se não tiver subordinação, se não tiver onerosidade, pessoalidade ou alteridade, não estamos dentro de uma relação de emprego. Tranquilo? Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Então vamos lá, pessoal. E aí a gente chega na admissão, né? Geralmente até após esse candidato ter passado por essa fase de seleção, geralmente aquele departamento, né, um RH, né? Aqui, ó, supervisor de recursos humanos, dará início ao procedimento para a contratação do candidato. Nessa fase, haverá solicitação dos seguintes documentos. Então, pessoal, a gente passa por aquela seletiva, não é verdade? Análise de currículo, né? Entrevista, ou geralmente uma prova, não é verdade? Dentro da entrevista. E aí sim, a gente passa por essa situação toda até que a gente é selecionado, né? Após ser selecionado, aí tem aquela entrega de documentos, correto? Que a gente tem que fazer para ser admitido de fato. Lembrando, pessoal, que a formalização do contrato, a entrega de documentos, é só para formalizar. A relação de emprego ela já existe, entendeu? Se a pessoa já estiver trabalhando, ela já vai estar existindo ali, correto? Porque o que configura uma relação de emprego são esses requisitos aqui. Isso aqui é só para formalizar, tá certo? Isso aqui tudo a gente só formaliza, ok? E aí haverá a solicitação dos seguintes documentos: a carteira de trabalho, que é obrigatória, a identidade, né? O título de eleitor, para que aqueles que forem maiores de 18 anos, né? O certificado de reservista, para aqueles que são homens, né? Com 18 anos, assim que a gente faz 18 anos, a gente tem que fazer o alistamento. O CPF, aquele atestado admissional, que é a cargo da empresa, correto? A foto, certidão de casamento para quem é casado, e a certidão de nascimento dos filhos de até 21 anos ou inválidos de qualquer idade. Tá bom? Se for o caso, necessário para o pagamento de salário família e dedução do imposto de renda. Perfeito, pessoal? Geralmente, as empresas também pedem algum documento que comprove que existe uma pessoa que é dependente de você. Na verdade, geralmente eles pedem isso. Também é uma forma de documentação, o PIS, né, o NIS também, tá? Então, todos esses documentos são solicitados na admissão desse novo empregado. Lembrando que configura uma relação de emprego são aqueles requisitos, né? Onerosidade, pessoalidade, subordinação, alteridade, tá certo? Continuidade, tranquilo? Isso aqui é só para formalizar essa relação. Fechado? Tranquilo? Vamos lá, pessoal, vamos seguindo. É importante observar que para a continuidade do recebimento do salário família, todos os anos, deve ser apresentado esses documentos, né? A cópia da caderneta de vacinação dos filhos, tá? E a comprovação da frequência escolar deles também. Fechado? Acho que essa é a parte dos documentos, ficou bem tranquilo aqui para vocês, na é verdade? Então vamos lá, pessoal. E aí a gente chega no registro do empregado, pessoal. Isso aqui, pessoal, que a gente está estudando, é tudo formalização, tá bom? Então, de acordo com a CLT, todas as atividades será obrigatório o empregador o registro, né, daquele respectivo trabalhador, tá bom? Então, ele vai anotar geralmente num livro, uma ficha, um sistema, tá? Que vai ser conforme as instruções do Ministério do Trabalho. Tranquilo? E aí lá vai ter a qualificação desse profissional, né? Os dados relativos à sua admissão, a duração, as férias, os acidentes e todas as circunstâncias, né, que permeiam essa relação de trabalho.
Então, vai ser realmente um livro de anotação, vai ter um livro, geralmente as empresas têm um livro, né, de anotação de cada funcionário. Dependendo da empresa, quando está mais, digamos, informatizado, né, aí geralmente tem um sistema desse empregado, aí coloca tudo no sistema, mas geralmente as empresas têm um livro, correto? E esse empregado deverá ser registrado, né, desse livro, desse sistema, e não há um prazo de tolerância, correto? Assim como a carteira de trabalho. Existe a assinatura da carteira de trabalho, que existe aquele prazo de tolerância, mas para o registro do empregado no livro de registro, no sistema, não existe um prazo correto, tá? Tranquilo? Isso, como eu falei, esse registro pode ser feito em livros, em fichas, sistema eletrônico informatizado, que utiliza meio magnético ou ótico, tá certo? E vai ser protocolado junto à Delegacia Regional do Trabalho, a DRT, tá bom? Esse registro, pessoal, que é por parte do empregador, também tem uma série de documentos que deverão ser apresentados. Fechado? Então, na admissão, o empregado ele entrega todos esses documentos, tranquilo? E o empregador passa para a Delegacia do Trabalho essa série de documentos para a formalização daquele empregado. Tá? E aí, nesse registro deve ter a identificação do empregado, o número, série e unidade federativa, né, da carteira de trabalho, a data de admissão e quando foi desligada a data da demissão, a remuneração e a forma de pagamento, local e horário de trabalho, as férias, o PIS, igual eu te falei, a conta do FGTS, eventuais acidentes de trabalho e doença profissional. O registro deverá sempre estar atualizado, correto? E aí a gente chega nos benefícios, nos direitos em si daquele empregado, correto? Então vamos lá, a gente chega no salário. Pessoal, a gente precisa fazer uma distinção que seria salário e remuneração, correto? Vamos lá, só interromper um pouquinho aqui, pessoal. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês de novo. A gente precisa fazer uma distinção do que seria salário e remuneração. Salário é tudo aquilo que é pago pelo seu empregador diretamente a você, que é o seu salário mesmo, né? O seu empregador ele vai, assim que é feita a prestação de serviço, o seu empregador vai lá e paga seu salário. Isso é o salário normal, tranquilo. A remuneração é diferente. A remuneração é a soma do salário e o que é pago por terceiros. Então, geralmente, a remuneração ela é muito comum naqueles garçons. Na verdade, o empregador ele paga o salário do garçom, mas o garçom também recebe as gorjetas, não é? E aí, isso tudo, essa soma do salário com gorjeta, a gente chama de remuneração. Tranquilo? Ficou claro isso para vocês? Essa é a diferença entre salário e remuneração? Salário é pago diretamente pelo empregador e a remuneração é a soma do salário com as gorjetas, né, o que é pago pelo terceiro. Tranquilo? Então vamos lá. O salário denomina esse salário o valor devido e pago diretamente pelo empregador a todo funcionário. Tá bom? E existe aquele salário mensalista, né, que é o mais comum, que é aquele que paga todos os meses, né, pela prestação de serviço, e o comissionado, né, que é aquele que é contratado pelo percentual, geralmente sobre vendas, né? Em alguns casos, funcionários comissionados podem ter também uma remuneração fixa, que é aquela remuneração fixa mais comissão. Tá? Então, a gente tem a figura do mensalista, né? Salário fixo, o comissionado e aquele fixo mais comissionado, que não é raro, é muito comum também de acontecer. Tá bom? A contribuição sindical corresponde àquele desconto de 1,30 avos, né? Sobre a remuneração do funcionário.
essa contribuição sindical não é mais obrigatória depois da reforma trabalhista. Ficou claro isso para vocês? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, mas não é obrigatório mais a contribuição sindical. Perfeito? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pessoal, só me perguntar. O Vale Transporte, né? Só um instantinho aqui, pessoal. Vamos lá. O Vale Transporte, que é um direito também, né? Previsto, ela tem uma legislação própria, ela não está dentro da CLT, mas é um direito que todo empregado deve ter, que é o Vale Transporte, que é aquele benefício, né, destinado aos empregados regidos pela CLT, assim como as empregadas domésticas, os empregados temporários, tá certo? Eles têm esse direito ao Vale Transporte. Fechado? E aí, uma coisa que muita gente me pergunta também, que para os funcionários optarem pela utilização do Vale Transporte, a empresa poderá descontar em sua folha de pagamento até 6% do seu salário, desde que esse não supere o valor do Vale Transporte entregue ao funcionário. Fechado? Então, vamos lá, pessoal, vamos seguindo, passando por todos os direitos aqui, correto? O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Nacional, do Seguro Social, perdão, que é uma autarquia do governo federal, tá? Que é vinculada ao Ministério da Previdência, e ela recebe, né, as contribuições para a manutenção do regime geral da Previdência. Então, pessoal, todos nós contribuímos, né? Tanto o empregado quanto o empregador também contribui para o regime geral. Para quem não sabe, o regime geral, pessoal, é como se fosse uma, uma massa de bolo. Vai tudo junto ali. Todo mundo vai contribuindo para o mesmo bolo só, correto? E aí, depois que é feito o bolo, vão repartindo as partes para as pessoas. E aí sim são esses benefícios, né? Os auxílios, as pensões, tá certo? Então todo o dinheiro vai junto num bolo só, dessa contribuição da Previdência. E aí depois vão repartindo, cada um com a sua porcentagem, tá? O INSS empresta seu nome à contribuição devida à Previdência por todo empregado, tá? Os percentuais eles variam conforme o salário, tá? Limitado ao teto máximo. Perfeito? E aí a gente chega no imposto de renda, assim, podendo ser de 8, 9 ou 11%, em tabela definida pelo INSS. Tranquilo? Beleza? Pessoal, aí a gente chega no 13º salário. O 13º salário também é um direito do trabalhador, tá? Na época, antigamente, era definido como gratificação natalina, tá? Então, todas as vezes que vocês encontrarem essa palavra gratificação natalina, a gente está falando do 13º salário, correto? O 13º salário nada mais é do que realmente o 13º salário de forma proporcional. Trabalhei 12 meses, tenho direito ao 13º salário, perfeito? Mas se eu trabalhei de forma proporcional 6 meses, eu vou ter o 13º proporcional àqueles 6 meses. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Ele foi instituído no Brasil, tá? Por uma lei específica, tá? E aí, como eu falei, ó, como uma gratificação de Natal. O que que acontece? Os empregadores antigamente, eles queriam presentear os seus empregados no final do ano. Eles acabavam dando cesta, uma cesta de Natal, uma cesta de café da manhã, geralmente eram comidas. Só que com o passar dos anos, essa cesta foi sendo incorporada ao salário daquele empregado. E aí mudou-se, aí as empresas passaram a dar salário em valores, né? E aí isso virou lei e hoje a gente chama de 13º salário, uma conquista, né, histórica que foi da gratificação natalina, gratificação do Natal. Perfeito? Tranquilo? E aí nada mais é do que 1 a 12 avos a mais, tá bom? Que é geralmente o 13º, tá bom? Então todos os empregados urbanos, rurais ou domésticos, como os trabalhadores avulsos, têm o direito ao recebimento do 13º, tá? Independente da remuneração que fizer jus. O 13º salário é pago, tá? Geralmente é em duas parcelas.
perfeito? No ano. Tranquilo? Isso é fácil, né, pessoal? 13º, a gente já está careca de saber, a maioria já recebeu aqui também, tá bom? Se tiver alguma dúvida, só me perguntar. Fechado? Vamos lá, pessoal, essa parte do contrato de trabalho a gente já viu, né? A classificação dos contratos de trabalho, alteração também, não é verdade? Interrupção, sim. E aí a gente chega nas férias, correto? Vamos lá, pessoal. O 13º, a gente tem todo fim do ano, né? Geralmente paga em duas parcelas o 13º, que é uma proporção de um dozeavos a mais. Então, realmente é um salário a mais que a gente recebe no fim do ano, tá bom? E as férias é a mesma coisa, né? A cada 12 meses trabalhado, a gente tem um período de férias, correto? Para que a gente usufrua das férias, a gente tem que trabalhar 12 meses mesmo, de fato, correto? Então a gente trabalha 12 meses. Esse período que a gente está trabalhando a gente chama de período aquisitivo, tá? E no ano seguinte, a gente tem direito ao gozo de férias. Esse período chama de período concessivo. Então a gente trabalha 12 meses para no ano seguinte a gente ter esse benefício de férias. Lembrando, pessoal, que a gente trabalhou 12 meses. No ano seguinte, não é subsequente ao mês que a gente trabalhou nos 12 meses que a gente vai tirar férias. O empregador ele tem o direito a poder dar suas férias pelo período que ele quiser durante esses 12 meses. Tá certo? Então, vamos supor que eu trabalhei de janeiro a dezembro de 2020. Não quer dizer que eu vou tirar férias em janeiro de 2021. Eu tenho até, o meu empregador tem até dezembro de 2021 para me dar as férias, tá bom? Então, muita gente também chega lá no escritório perguntando, doutor, mas eu trabalhei 2 anos, quase 2 anos sem receber férias. Sim, mas é possível, entendeu? Porque você tem o ano inteiro, o seu empregador tem o ano inteiro no ano seguinte para te conceder as férias. Se ele quiser conceder as suas férias lá em dezembro, ele vai poder conceder. Então é como se você tivesse trabalhado um ano e 11 meses ainda para receber as férias. É comum isso acontecer. Beleza? Fechado? Então vamos lá, pessoal. A licença anual remunerada é um período em que eu não trabalho e recebo, tá? Que é uma causa de interrupção do contrato, como a gente já viu, né? Tá bom? E ele é um direito irrenunciável. Eu não posso, pessoal, renunciar às minhas férias. Eu tenho que tirar minhas férias, tá bom? E é garantido na Constituição Federal e na CLT, tá bom? As férias são proporcionais ao descanso, tá bom, do empregado. E aí ele tem o direito de receber a sua remuneração, mais um acréscimo de 1/3. Então eu não trabalho, mas eu recebo o mesmo salário e o acréscimo de 1/3 do meu salário. Perfeito? Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Se, por acaso, eu estou no meu direito de adquirir férias e o meu empregador não paga as minhas férias ou não me concede o direito de férias, aí o empregado ele tem o direito a receber dobrada, tá bom? Então ele recebe 2 vezes, perfeito? E, por exemplo, eu não estou com umas férias vencidas e meu empregado me demite, aí ele vai ter que me pagar em dobro, perfeito? Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Vamos seguindo, pessoal. Vamos lá. E a gente tem o repouso semanal remunerado, né? Tem uma hipótese de que eu não trabalho e recebo também, tá bom, pessoal? Que geralmente é aos domingos. Esse direito é previsto na Constituição Federal, tá? E, geralmente todos os domingos a gente folga. Perfeito? Não será devida a remuneração do repouso nos feriados, tá bom? E aí, geralmente é uma folga na semana, que já é preferencialmente aos domingos. Então, domingo a gente descansa e recebe. Tanto é que se a gente dividir o nosso salário, a gente divide ele pelos 30 dias. A gente não pula os domingos, a gente não pula os fins de semana, a gente divide ele pelos 30 dias mesmo. Então, a gente faz proporcionar a 30 dias o nosso salário. Então, é como se a gente recebesse pelos domingos e recebesse pelos fins de semana. Perfeito? Isso é um direito que todos nós temos. Tranquilo? E a gente chega na jornada de trabalho. Pessoal, essa jornada de trabalho é o período em que o trabalhador se coloca à disposição do empregador. Fechado? Então vamos lá, pessoal.
A jornada de trabalho, que é geralmente aquelas 8 horas diárias e 44 horas semanais, é aquele período que realmente a gente está à disposição do empregador para fazer as funções, para estar dentro da empresa, para trabalhar. É esse período, correto? E aí, o que que acontece? Eu cumpro uma jornada de 8 horas. Eu não posso fazer mais de 2 horas extras por dia. Fechado? Tranquilo? Tem uma pergunta aqui da Lília. Ô, Lília, tudo bom? Então vamos lá. Lília, o que que acontece? A gente trabalha geralmente de segunda a sexta, não é verdade? De segunda a sexta ou de segunda a sábado. A gente não trabalha domingo, não é verdade? Só que no nosso salário, a gente recebe como se a gente tivesse trabalhado todos os dias. Então, o domingo é um dia que a gente não trabalha, mas recebe pelo domingo. Então, assim, a gente não trabalha, a gente só trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mas recebe por todos os dias do mês. Entendeu? Então, esse domingo que a gente não trabalha, mas recebe por ele, é o repouso semanal remunerado. E é justamente o nome, é repouso, que a gente repousa, né? É todas as semanas, e ele é remunerado, a gente recebe por ele. A gente recebe mesmo sem não trabalhando. Tranquilo? Ficou isso? E a gente só tem esse direito se a gente cumprir com a semana normal, se a gente chegar no horário, se a gente não chegar atrasado. A gente cumprir na semana a jornada correta, chega no domingo a gente recebe sem ter que trabalhar. Bacana, né? Então vamos lá. E aí a gente chega na jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho é quando a gente vai estar à disposição daquele empregador. É aquele período de 8 horas. Quando a gente chega no trabalho, a gente já está de jornada, a gente já está cumprindo essa jornada à disposição do empregador. Perfeito? Tranquilo? E aí, pessoal, essa jornada também vai estar descrita na Constituição Federal, aqui, ó, diária de 8 horas semanais e de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo possível haver compensação, tá bom? Então, às vezes, dependendo, eu posso compensar, eu posso fazer 1 hora a mais e sair um horário mais cedo no dia seguinte. Fechado? Tranquilo? Nenhuma dúvida, né, pessoal? E aí a gente chega no intervalo inter e intra-jornada. Pessoal, o que é um intervalo intra-jornada? É basicamente o horário do almoço. Quando a gente fala intra-jornada, é dentro da jornada. A gente cumpre o horário de 8 horas, não é verdade? Chega ali mais ou menos meio-dia, a gente tem um horário de almoço. Esse horário de almoço deverá ser no mínimo pelo menos de 1 hora, tá bom? E aí, esse intervalo a gente chama de intervalo intra-jornada. Nesse período, a gente não recebe, tá certo? Então a gente não recebe, a gente descansa e não recebe por esse período. Fechado? E o intervalo interjornada é o período que vai da hora que eu sair do trabalho até o primeiro horário do dia seguinte. Esse intervalo tem que dar pelo menos 11 horas. Tá? Então, se eu sair 6 horas da tarde para trabalhar no dia seguinte, tem que ter um intervalo mínimo aí de 11 horas. Esse é o intervalo interjornada, de uma jornada para outra. O intervalo intra é dentro de uma jornada só, que é o horário de almoço, o horário do lanche. Fechado? Beleza? A gente conversou sobre a prorrogação da jornada, que são as horas extras, né? Que a gente não pode exceder a 2 horas. Fechado? E aí, se a gente exceder, fazer 1 hora extra, a gente recebe o valor dessa hora mais 50%, referente àquela hora trabalhada. Fechado? Tranquilo? E aí, se tiver acordo de compensação, acordo coletivo, a gente pode fazer essa compensação, trabalhar 1 hora, folgar 1 hora, sair 1 hora mais cedo no dia seguinte. Fechado? Então, é isso, pessoal. Essas são as horas extras. O horário noturno é possível fazer só a partir dos 18 anos. Então, quem tem abaixo de 18 anos não pode fazer trabalhar no horário noturno. Fechado? E aí, quem trabalha nesse horário recebe um adicional noturno. Tranquilo? Problema nenhum, né? Atividade insalubre e perigosa, a mesma coisa. Quando a gente fala de atividade insalubre, quer dizer aquelas atividades que fazem mal à nossa saúde,
tá bom? Que geralmente é a pessoa que trabalha com raio-x, está exposta à radiação, e com o passar dos anos, ela tem um dano à sua saúde. E atividade perigosa que causa risco de morte. A pessoa pode morrer fazendo aquela atividade, que é aquela pessoa que sobe para limpar prédio, em andaimes, ok? E aí essas pessoas recebem adicional. O adicional de insalubridade no grau de 10, 20 e 40% adicional a mais no seu salário. E atividade perigosa recebe 30% a mais no seu salário. Fechado? Tranquilo, pessoal? É isso, pessoal. Queria agradecer, tá bom? A aula já terminou, tá bom, Lília? Queria agradecer a sua participação, tá certo? A gente teve 2 aulas, mas eu não sei se foi divulgado, tá? Vou deixar registrado a sua presença aqui, tá certo? Um abraço, até mais.